E quando isso depende só de mim, é uma coisa. Então eu vou caminhar, entendendo o que Deus quer para a minha vida, e eu me torno responsável por aquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando o meu caminhar tem a ver com vocês. Quando o meu caminhar deixa de ser um caminhar do Ezequiel individual e passa a ser um caminhar do pastor Ezequiel, pastoreando a igreja presbiteriana de Araraquara. Algumas coisas fluem quando tem só a ver comigo. Outras coisas travam na minha própria vida, no meu próprio ministério, quando tem a ver com vocês e com líderes que trabalham comigo. É isso que nós vamos ver em Davi agora. Davi teve os seus momentos de cochilo, como nós olhamos, teve os seus momentos de glória, como nós vimos, teve os seus momentos de honradez, como nós vimos, e isso foi ele e seus 600 homens. Era fácil dirigir 600 homens. E às vezes ele errou e quem sofreu o problema foram os seus 600 homens. Agora, quando Davi passa a rei, então ele carrega sobre si toda a história de Israel. E às vezes as coisas não acontecem, não é por causa de Davi, é por causa de Israel. Às vezes as coisas demoram, não é por causa de Davi, é por causa de Israel. Às vezes as coisas não acontecem na vida de Israel por causa de Davi. Talvez Deus dê uma travada no fluxo da nação por causa de Davi. E vice-versa. Então hoje, a partir de hoje, o foco nosso não vai ser mais em Davi, o ungido, para o rei de Israel, para o rei de Israel. Hoje nós vamos, a partir de hoje, nós vamos olhar para Davi, o rei de Israel. Porque aí a vida dele vai estar ligada ao povo o qual ele dirige, ou sobre o qual ele exerce a sua autoridade de rei. Então é totalmente diferente, irmãos. Quando você é solteiro, você tem uma postura de vida e carrega sobre si algumas realidades de Deus. Quando você casa, você puxou para si uma companheira ou um companheiro, aí a sua vida passa a ser a dois. Quando nascem os filhos, você começa a ampliar esse negócio. É assim que Davi está agora, a partir desse momento, vai fluir nas nossas mentes, e por isso que eu quero ler esse texto, que não é só um texto de uma chamada à adoração, mas um texto que diz assim: vem adorar, porque Deus fez isso com vocês. Salmo de número 5. 105. Desculpa. Salmo 105. Vamos fazer essa leitura, mesmo assentados, até o verso 11, alternadamente. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, e fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios.
Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecido entre os povos seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Vamos cantar o hino de número 147. Esse hino é um hino bem conhecido. É um hino de entrega, de submissão. É um hino em que nós celebramos a vitória de Jesus sobre a nossa vida pessoal. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Amém. Poder sentar, queridos. Vamos, irmãos, cumprimentar os nossos visitantes, orar por eles, aliás, nossos aniversariantes, orar por eles, agradecendo a Deus pelas suas vidas. Dia 13, Ronaldo, hoje, né? 13. Ronaldo Silva, dia 15, o Guilherme Miguel, dia 16, o Leonardo Lima, dia 18, o Marco Falcoski, dia 19, a Eliene Casadei, dia 19, o Eliezer Martins,
E de casamento, dia 15, a irmã Margarete e o irmão Ricardo. Dia 17, a Maria Lúcia e o irmão Farias. 38 anos, a irmã Lúcia e o irmão Farias. E 19 anos, a Margarete e o Ricardo. Vou convidar os que estiverem presentes para vir aqui à frente, para orarmos, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Vou convidar o presbítero Valdir para nos dirigir a Deus na oração, agradecendo pelos aniversariantes, irmão Valdir. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, neste dia, que a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, Senhor. Amém, Pai. Ó Pai, neste momento nós estamos agradecidos por estes irmãos e irmãs que estão completando mais um ano de vida, mais um ano no seu casamento, Senhor. Amém. Ó Deus, pedimos que neste novo ano que inicia para a vida deles, que as suas bênçãos se multipliquem sobre eles, Senhor, e que possam estar sempre reconhecendo que todas as coisas vêm de Ti. Ó Pai, que a sua vida, os seus bens, a sua saúde, ó Pai, provém do Teu amor. Amém. Nós agradecemos pela vida deles, pela vida de comunhão, pela vida que Tu destes a cada um deles, Senhor, e que nós possamos estar sempre como irmãos, acompanhando e telefonando, Pai, nos congratulando com eles, Senhor Deus, por esta data que o Senhor tem a conceder a cada um, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, eu te peço, agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, minha irmã, ricamente, viu? Abençoe. Abençoe, irmão Farias, viu? Abençoe, meu irmão. Irmão Valdir, na oração dele, diz, dê um telefonema, esse boletim para isso, irmãos. Põe lá perto do seu telefone, para dar uma ligadinha. Em casa, a Simone que faz isso. Então, a secretária, ela liga. E isso é bom, a gente receber uma ligação. Faça uma ligação, elege alguém lá da sua casa que vai ser a sua secretária, o seu secretário para fazer isso, né? Vamos, irmãos, não esquecendo que nós estamos recebendo hoje o reverendo Paulo Serafim à noite. Ele vai falar sobre o trabalho dele na África e eles vão ficar aqui esse mês todo, apenas como base. Ele fala só hoje à noite, ele está falando agora de manhã em Américo, e ele vai visitar as igrejas nessa região. Ele vai ficar no Bet Shalom durante esse mês todo, e vai ser aqui o ponto de apoio dele. Então, hoje à noite nós vamos saber sobre os trabalhos, vermos algumas fotos, sabermos algumas histórias sobre o trabalho do pastor Paulo e família em Guiné-Bissau durante esses 3 anos. Ficaram 3 anos lá e vieram para esse período de férias. Eu não sei como estão as classes aí, classe da mocidade, e jovens casais também, Fábio? Também, jovens casais, e os adolescentes também. Então vão descer todas as classes, jovens casais, adolescentes e mocidade. Pode descer. As nossas crianças, o trabalho está sendo feito lá no IEDA. O encerramento hoje está no IEDA. Então, infelizmente, nós vamos ter algumas crianças aqui. Fizeram grande parte da nossa igreja está lá no IEDA hoje, dando uma força para o trabalho da IBF. Tem sido uma bênção. O pessoal está trabalhando lá de uma maneira muito especial com aquelas crianças. Nós temos tido um bom retorno daqueles trabalhos que estão sendo feitos lá. E
encerra-se agora na escola dominical aquele trabalho. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, e nós terminamos domingo passado falando desse início de reinado de Davi. Esse início foi um início tranquilo, e qualquer pessoa que queira implementar qualquer projeto de Deus para a sua vida, principalmente depois de ter levado um tempo de crescimento e aprendizado, aprende algumas coisas que são importantíssimas para traduzir na vida aquilo que Deus quer que seja feito. A primeira é buscar a orientação do Senhor. Muitas vezes nós fazemos as coisas sem essa consulta prévia a Deus o que fazer. A gente pergunta a todo mundo, vai até lá no gerente do banco, pergunta o gerente do banco, mas você não fala com aquele que conhece o amanhã, com aquele que sabe todas as coisas. Eu só me lembro, vocês também vão se lembrar, da história do camarada que comprou. Eu não tenho os detalhes, mas na época aqueles que ouviram lembram disso. Eu não me lembro dos detalhes, mas me lembro do cerne da história. Aquele que comprou o apartamento da velhinha, lembra daquilo? Dizendo, ela tem quase 80, então ele comprou o apartamento, mas com a condição de que ela receberia, não sei se é $2.000 ou é $1.000, não sei, eu sei que era como se fosse um aluguel vitaliciamente. E ele só iria tomar posse do apartamento quando ela morresse. Então a velhinha durou 100 e lá vai paulada de anos. Ele morreu e a mulher foi obrigada a manter a pensão para a velhinha. Além de tudo, ela recebeu parte daquela venda, e havia aquela. Então você olha e diz assim, puxa, isso aqui vai ser barbada. Então, às vezes, sem consultar a Deus, você pode entrar numa fria dessa. Negócios, mudanças. Uma das coisas, irmãos, que mais afetam-nos é mudança. Mudança, até mudança de bairro nos afeta. Então, quando você vai mudar, é um tempo de pensar e buscar de Deus se aquilo é projeto de Deus. Eu sou filho de 2 ciganos, no sentido de mudança. Eu tinha na mente, até pouco tempo, quantas vezes eu mudei com meus pais. Mas toda mudança trazia mudanças para o coração dos filhos, e nós sofremos muito com isso. Então, mudanças assim, que mudavam 6 meses, já não dava certo, mudava de novo. Hoje eu entendo que eles dois mudavam porque queriam mudar e não consultavam o Senhor sobre essa mudança. Então, claro que perguntando-os hoje, depois de velho, eles não se lembram mais se consultaram ou se não consultaram. Mas os resultados comprovam de que não consultaram. Então a gente precisa de consultar. Não significa que você consulta e a mudança vai durar a vida toda. Mas quando isso acontece, nós temos a
a nítida confirmação de Deus que aquela mudança, mesmo que durou 1 ano ou 6 meses, foi uma mudança dentro dos propósitos de Deus. Eu não estou falando que isso não possa acontecer. Você muda e muda para sempre. Não é isso. Mas as nossas mudanças precisam ser consultadas ao Senhor, seja ela qual for. Mudança de solteiro para casado, de casado para divorciado, de divorciado para tico-tico, qualquer coisa assim. Você precisa consultar, porque os resultados não viram. Então, tudo que nós formos fazer, aquele carnezinho assim, que eu não oro mais por isso, né? Antigamente eu orava, já disse para vocês, o cara comprava um carro, e logo no início do meu ministério, comprar um carro era uma vitória fantástica. Hoje não, hoje é uma vitória do banco sobre você. Eu não oro mais para o carro. O pastor facilitou o financiamento, eles vendem para qualquer um dinheiro. Dinheiro é a melhor mercadoria para se vender hoje. Então, endividamento, essas coisas, precisa de orar, consultar o Senhor. Então, Davi entendia isso, ele aprendeu isso. A martelo, a enxó, a picareta, a duras dores, Davi entendeu isso. Senhor, eu vou subir alguma parte, logo que Saul morreu, ele pergunta, eu vou subir para algum lugar, alguma cidade de Israel. Deus diz, sobe, Davi. Ele diz, para onde? Olha que coisa, não era para... Ele não queria subir para qualquer cidade, como eu disse domingo passado. Se ele tinha consciência de que seria o rei de Israel, ele teria que mudar para Jerusalém. É lá que era o palácio, é lá que todo o governo de Israel acontecia. Então, ele pergunta que cidade? Qual a cidade? Para qual a cidade? Para onde eu vou? Espera a resposta. Claro que ele escrevendo aqui, a história, né, sendo escrita, parece que foi ontem. Ele ora e ponto, vê a resposta, mas não nos diz quanto tempo. O fato é que Deus diz para ele subir até Hebrom. Então ele ajunta as suas 12 esposas, toda a tralha, as pessoas que estavam com ele, e aí invadem Hebrom. Chegam lá, imagine vocês, é uma senhora mudança. Faz diferença que o diga as sedes da seleção brasileira, das seleções da Copa do Mundo. Então, quando chega um mundo de gente, falta água, falta comida, porque não tem estrutura para receber esse mundo de gente ao mesmo tempo. Então, ele chega, se estabelece. Quando ele se estabelece, ele quer fazer agora uma transição, como ele sempre esperou que fosse feita, uma transição tranquila, uma caminhada em direção ao propósito de Deus tranquilamente. Então ele vai lá e procura saber sobre Saul. E aí? O que deu Saul? Cremaram, os urubus comeram, o que aconteceu? Aí vem alguém de Jabes de Gileade e diz assim, olha, nós sepultamos a Saul. Nós fizemos um enterro digno do rei de Israel. Não importa o que ele fez, mas a honra ao rei nós demos. Aí Davi, como agora rei, diplomata, ele diz, fizestes bem, porque ele era o senhor de vocês, vocês deviam essa honra a ele, Deus há de abençoá-los, e eu, como agente dessa realidade de Deus, não vou esquecer do que vocês fizeram para Saul. Então Davi começa, o que depende dele, ele começa a fazer da maneira de Deus. E aqui tem uma lição, meus irmãos, muito importante. Se você quiser chegar aonde Deus quer que você chegue, faça as coisas como Deus quer que seja feito. Não pegue atalhos, haja como homem e mulher de Deus,
Porque Deus não vai pôr a mão em qualquer coisa que você fizer contrário àquilo que Ele quer. Então Davi vai tomando os passos certinho. E aí ele diz para esse povo de Jabes de Gileade, olha, firma as tuas mãos e sejam valentes, porque o povo, a tribo de Judá, já me constituiu rei sobre eles. Ou seja, continue firme que nós vamos chegar lá. Agora, irmãos, só que Davi não está mais sozinho. Davi agora está com o povo. E aonde você estiver, pode ser num pastorado, pode ser numa empresa crente, pode ser numa multinacional, pode ser numa empresa familiar, pode ser na sua própria casa. Aonde você estiver, e se estiver disposto a fazer aquilo que Deus quer fazer, você vai ter oposição. Não pense que só porque você está fazendo a vontade de Deus, a coisa vai fluir, a coisa vai leveza total, porque não vai. Não vai. Se você estiver caminhando para onde Deus quer que você caminhe, você terá oposição. E às vezes impiedosas, às vezes vai lhe machucar muito, você vai ter vontade de desistir. Pode ter certeza disso. E ainda por cima, você terá, se você vai conduzir pessoas para cumprir aquilo que Deus tem para a vida delas, você terá ainda a oposição do inferno, que é a pior de todas. Porque você não conhece, por mais que você conheça, você não conhece, nós não conhecemos as estratégias do inferno. E nem a ele nós conhecemos. Por exemplo, eu conheço o inferno por demonstração, eu nunca experimentei o inferno. Eu nunca fui possuído pelo inferno. Então eu conheço o inferno por comparação entre a realidade de Deus e a realidade do inferno. Então nem eu nem vocês conhecemos a potencialidade do inferno. Às vezes nós temos algumas demonstrações na vida de algumas pessoas, e talvez até muito próximo a nós, que o inferno faz um sapateio tremendo na vida dessas pessoas. Então, quando estamos levando, caminhando, conduzindo para a vontade de Deus, pessoas, nós temos um outro inimigo que é o inferno. E ele tem duas características, o inferno, irmãos. Primeiro, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Contando que ele apareça enquanto você esteja vivo. Então, ele não tem pressa. Ele vai cultivando, ele vai dando corda, ele vai segurando, ele vai cercando, ele vai nutrindo, ele vai alimentando, e a hora que estiver pronto, ele puxa o tapete. Segunda realidade, o inferno, o diabo tem muitos, mas muitos, ou todos os defeitos que se pode ter. Mas ele tem uma qualidade tremenda, o Satanás e seus anjos. Eles são trabalhadores. Apesar de não ter pressa, eles trabalham o tempo todo. A Bíblia diz que ele ruge como leão.
ao nosso derredor. E não pensa vocês que é só quando você está dormindo, mas todo o tempo. Então nós precisamos ficar atentos a isso, porque o nosso mover é um mover que traz todas essas realidades. O que acontece? Tudo parecia, pela atitude de Davi, que seria fácil. Se nós soubéssemos apenas só até aqui, e era o que Davi sabia, quando nós vamos ler a Bíblia, esqueça o que você sabe depois daquele evento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é esquecer o que você sabe depois daquele evento. Porque aí o texto vai fazer parte como se você estivesse vivendo aquele momento e como que aquele momento seria importante para a sua vida. Davi não sabia absolutamente nada do que iria acontecer depois. Ele estava no sul, mas no norte estava acontecendo outra coisa. Ele tinha cultivado no seu coração, feito a coisa certa, orado, buscado o Senhor, honrado a quem devia ser honrado, porque ele fez isso apesar de Saul. Davi em momento nenhum desonrou a Saul. Momento nenhum. Davi fez isso. Ora, vai para o lugar certo. E eu quero dizer para vocês, às vezes nós estamos no lugar certo, pela vontade de Deus, e ainda assim acontecem coisas que dão uma descontinuidade naquilo que nós estamos tão anelantes para acontecer nas nossas vidas, por causa de outros que não estão sintonizados. Eu li é como se fosse uma piada, não é? Mas aí ele falava sobre Abner e Joabe. Diz assim, dois carecas brigando pelo mesmo pente. Não é? É uma piada que soltaram sobre esses dois, num dos comentários que eu li durante essa semana. Dois carecas brigando pelo mesmo pente. Ou seja, nem Joabe nem Abner tinha nada a ver com o que iria sentar no trono, mas só que eles interferiram e trouxe momentos de grande angústia para este concretizar de Deus na vida de Davi. Vamos ler, irmãos, do 8 ao 11, que é aqui que tudo começa, é aqui que a coisa... 2 Samuel, capítulo 2, verso 8 a 11. Alternadamente. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O que nós precisamos entender aqui, irmãos? Primeira coisa que, para chegarmos lá, onde Deus quer que cheguemos, o caminho às vezes não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil.
Às vezes pessoas têm a sua própria agenda e essas pessoas imprimem essa agenda de tal maneira que se torne como blocos para impedir aquilo que nós fazemos em direção àquilo que Deus quer. O primeiro obstáculo que aparece a Davi nessa caminhada é esse Abner. Abner entende que não era Davi, desconsidera, irmãos, a unção de Davi, o propósito de Deus para Israel e busca a Esbocete e o unge sem nenhuma autoridade para fazer isso, simplesmente interesse próprio. Então pense vocês, Davi está caminhando em direção à vontade de Deus para a vida de todo Israel, mas aparece alguém lá que tem uma agenda diferente, que não é a agenda de Deus, e aí começa a obstruir. Primeiro ele já começa errado, ele elege qual? O mais novo. E não é o mais novo. Não é o caçula que preceitua a dinastia. E outra coisa, Deus já havia quebrado esse negócio. E todos tinham consciência disso. Israel, toda Israel sabia que Deus já havia tomado da família de Saul o trono. E tinha dado à família de Jessé, no caso, a Davi. Porque o propósito de Deus a longo tempo, a família de Saul já estava descartada. O propósito de Deus a longo tempo tinha a ver com Davi. E às vezes, independentemente de Davi. Mas o projeto de Deus era com Davi. Então, muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, tem pessoas que aparecem e quando elas aparecem, elas têm a sua própria agenda. Não pensa vocês que isso é só num reino, isso é numa família. Quantas vezes vocês são só 4 ou só 2? Aí tem uma pessoa dentre esses 4 que diz, a minha agenda não é a tua agenda. E eu vou caminhar na minha agenda. E arrebenta com a sua agenda. Aí você, para caminhar 2 juntos, os 2 têm que ter vontade para caminharem juntos. Eu estou falando até de família, de marido e mulher. Marido chega para a mulher e diz assim, não quero viver mais com você. E aí? O seu propósito era até que a morte vos separe. Mas o outro lado diz, não quero mais você. Chamado de decisão contumaz. Quer dizer, não quero mais. O contrário também pode acontecer. A mulher chega para o marido e diz assim, ó, eu estou enojado do seu ronco à noite, estou indo embora. Não quero um homem que ronca à noite. Mas querida, quando eu era jovem eu não roncava. E você também ronca. Não quero mais, estou indo embora. A agenda própria da pessoa. Então, quando isso acontece, abre-se as portas para problemas inesperados. Problemas que não estavam nos projetos do Senhor para a vida de Davi. E casa dividida, irmãos, o que acontece? Ela não sobrevive. Isso pode ser um reino, isso pode ser uma casa, pode ser uma empresa, pode ser uma família, pode ser uma igreja. Em qualquer lugar que acontecer essa
quebra de propósitos, de alvo, de missão e de comprometimento, é chão mesmo. É chão mesmo. E muita dor até que isso acerte. E isso para mim, irmãos, tem um nome. É entrega parcial. Entrega parcial. O que Israel deveria fazer com Abner? Matá-lo. Porque é assim que resolvi. Isso é uma espada. Nós estamos vivendo um tempo em que a espada era o instrumento para acabar com aquele que está impedindo um caminhar. Matar esse cara. Elimina-se esta pessoa do meio. E a gente assusta porque, primeiro, nós moramos no Brasil, somos brasileiros, com muito orgulho. Apesar de. Então veja a coisa. Nós não concebemos, irmãos, essa ideia. Ah, pobrezinho, coitadinho dele, deixa ele aí. Paulo escreve assim: não se associes a fulano de tal. Eu já entreguei o seu corpo ao diabo. Aí você diz, nossa, que pastor, não é um pastor, isso é um carrasco. Mas Paulo estava entendendo que aquela pessoa estava obstruindo o que Deus queria fazer com todos os outros. Reverendo Francisco Leonardo eu já contei isso aqui para vocês. Eu falei para o pastor Nicodemos que quando o pastor Francisco estiver aqui no Brasil, porque ele vem visitar os filhos, os netos, e ele gosta muito do Brasil. Eu queria trazê-lo aqui, só para vocês conhecê-lo pessoalmente, né? E o filho do pastor Nicodemos, eu imitei o pastor Francisco, falou, nossa, igualzinho meu avô, né? Fala igualzinho meu avô. Mas o reverendo Francisco Leonardo, meu primeiro ano, ele, no culto do primeiro para o segundo semestre, o primeiro culto do semestre é do reitor. Então ele prega, ele dá aquela palavra de motivação, no primeiro semestre. O primeiro e o último culto é do reitor. Então todos vão para lá antes de sair de férias. E a agenda desse culto, ela é, por exemplo, no meio das provas. Porque no meio das provas ninguém vai embora. Né? Se você põe no final das provas, tem seminaristas que vão embora também, como qualquer outro estudante universitário. Então ele põe lá e ele tem aquele culto. Quando nós chegamos de julho para agosto, nas férias de 1980, reverendo Francisco Leonardo estava de preto. O terno dele era preto. E a cabeça baixa ele sempre teve. Ele era muito humilde. E se olhando para ele, você via essa humildade. Ele andava de bicicleta, ele era a encarnação da humildade. Cara muito simples, não vestia ostentativamente. Ele era uma pessoa muito assim. Então ele estava cabeça baixa, e cabeça baixa ele pegou o púlpito. E pela voz dele, eu falei, vai pegar hoje. Eu espero que não seja para o meu lado, mas vai pegar, coisa hoje vai pegar. Então ele começou a mensagem dizendo assim:
Irmãos, aquela voz piedosa dele. Na Holanda, quando se veste preto é para funeral. E hoje eu estou aqui num funeral. Aí ele usou a seguinte expressão, eu nunca mais esqueci disso. Nenhum de nós é mais importante do que o reino. E nenhum de nós é maior do que o reino. E nem todos nós juntos somos maiores do que o reino. Então estou aqui para anunciar que o irmão fulano de tal, o irmão Ciclano e o irmão Beltrano não fazem parte mais. Fulano por causa do pecado tal, Ciclano por causa do pecado tal, e Beltrano por causa do pecado tal. Eles não são dignos de servir a Jesus. E passou a mão no chão. Eles foram mandados embora. E os seus presbitérios já foram comunicados. Aí eu me encontro com a grande figura da IPB, que eu não vou dizer o nome, porque é grande figura mesmo. Aí eu disse assim, porque dois deles eram da minha classe. Dois dos que foram mandados embora eram do primeiro ano. Eu encontrei com a pessoa e disse assim, meu irmão, então, o que aconteceu com fulano? Ele diz assim, ele pecou, mas a IPB perdeu uma grande cabeça. Que cabeça? Pessoa que no início do ministério, não valoriza a sua vocação, essa pessoa tinha que cair fora. E nós hoje, irmãos, pecamos muito por causa disso. Nós mantemos os Abners com as suas agendas próprias entre nós. E às vezes o fluxo do corpo não acontece porque estas pessoas têm a sua própria agenda. Elas não conseguem perceber a agenda do reino. Não conseguem. Elas não conseguem ver a igreja. Não conseguem. Eu ouvi a leitura de um irmão, hoje, sobre a nossa seleção. Ele diz assim, eu não tinha pensado nisso. É que, quando eles levaram 2 gols da Alemanha, eles disseram assim, acabou o nosso sonho. Meu sonho acabou. Cadê o Neymar? Cadê o Thiago? Nosso sonho acabou. Agora só, irmãos, que nós fazemos parte de um sonho, de um projeto muito maior do que nós. Não é o meu sonho, a Igreja Presbiteriana de Araraquara não é o meu sonho, é o projeto do Deus o qual eu sirvo. Então qualquer coisa que aconteça comigo, não vou levar a igreja comigo. Eu vou batalhar até o final ao ponto de que mostrar honradez. Abner tinha sua própria agenda, irmãos. E aí pega um menino, que não é um menino, ele já tinha 40 anos. Eu sempre tenho um ditado, digo assim, isso é coisa de mineiro. Gambá cheira gambá. Você só vê gambá junto.
e que tem o mesmo odor, porque os gambás também têm odores diferenciados, como eu e vocês. Cada um de nós temos um cheiro próprio. Abner faz a cabeça, porque ele era bom de articulação. Abner era bom de articulação. Dos filhos de Saul, que os outros a gente não tem descrição dele, mas Jonatas era o mais centrado. Era o mais centrado, é o que entendia o projeto de Deus para Israel. É o que lutou independentemente do exército estar para trás, que confiou na realidade de Deus, o que fez amizade com o futuro rei de Israel, e ele sabia disso, que Davi era ungido do rei. O resto, irmãos, é como qualquer filhinho de papai que a qualquer momento quer assumir a herança do pai, desde que tenha alguém no exército do pai que o apoie, gente forte, cabeça, que articula. Então ele articula bem, faz a cabeça do quarentão, mas imaturo, digo, Davi está vindo aí, cara, isso é do teu pai, esse negócio de unção, isso é besteira. A gente com o exército que nós temos, nós não precisamos nem de Deus. O que acontece? O cara aceita. O cara aceita. Irmãos, o que estraga-nos é quando nossa entrega é uma entrega imparcial. Quando nós não deixamos Deus trabalhar absolutamente. Quando a nossa agenda interfere na agenda de Deus. Quando eu busco pessoas, agrego a mim pessoas para ajudar-me a cumprir a minha agenda. Não dura muito, mas provoca dores, provoca tristezas. E nós, irmãos, muitas vezes somos culpados da submissão parcial ao senhorio de Cristo e ao projeto de Cristo para a sua igreja. Quando nós deixamos a agenda de Deus e começamos a pensar na nossa própria agenda. Quando nós esquecemos que há algo muito maior do que eu, do qual eu estou fazendo parte agora, e acho que o tamanho daquilo que eu estou fazendo é do meu tamanho, e que eu tenho que usufruir o máximo desse negócio. Esse é o problema da seleção brasileira, é o problema das igrejas, é o problema de algumas lideranças. Foi o entrave no caminho de Davi para o trono. Apareceu alguém que tinha uma agenda diferente da agenda de Deus. Apareceu alguém que olhou para o umbigo e diz assim: eu preciso tirar vantagem nisso. Eu preciso manter não só o exército, mas eu preciso manter o meu salário. Eu preciso manter a minha posição. E aí, irmãos, começa uma luta sangrenta. E assim, vocês já pararam para pensar que quando nós não nos submetemos totalmente a Deus, nós começamos a fazer burrices que nem nós mesmos
não conseguimos concebê-las? Você já parou assim e diz assim, gente, não era eu. Houve um apagão de 6 minutos. Vocês já pararam para pensar isso? A gente vai envelhecendo, a gente tem mais história para contar sobre isso. Que nós não nos orgulhamos delas. Eu me empalideço. De verdade, eu ponho a mão no rosto assim, eu sinto que está quente. Como eu sou moreninho, vocês não notam. Mas se fosse o irmão Lorival, vocês iam saber que ele está com vergonha de alguma coisa. Porque ele é branquinho, e quem é branco, ficou vermelho, sofreu alguma coisa, o rosto fica vermelho na hora, não é? Mas eu me envergonho. Eu não sinto orgulho de tê-los feito. Mas todas as vezes que isso aconteceu, foi porque a minha submissão a Deus não foi total. Vocês querem ver uma das maiores burrices que isso acontece? É o que acontece do verso 12 até o 17. Vamos ler, irmãos, essa porção para vocês, juntamente comigo, entender o texto. Mas antes, porém, eu quero dizer o seguinte. Todas as vezes que há um assentimento do povo, da família, da igreja, da pessoa, há uma agenda que não é a agenda de Deus, pessoas vão pagar um preço muito caro. Às vezes pessoas que não têm nada a ver com o Papa. Comandados nossos, pessoas que dependem da nossa agenda alinhada à agenda de Deus, para que as coisas aconteçam. E quando isso não é fato na vida da igreja, da família, da nação, então pessoas começam a sofrer por causa disso. Vamos ler aqui alternadamente. Saiu Abner, e não faça confusão, Abner é o cão de guarda de Saul. Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete. Agora presta atenção, não é mais os seus homens, é agora do rei que ele estabeleceu rei do norte todo, todas as tribos, exceto a tribo de Judá. Filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Joabe, o cão de guarda de Davi. Disse Abner a Joabe: levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado e caíram juntamente, donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Gente do céu, pensa que coisa, que tolice. Você pega no meu cabelo, eu pego no seu, você pega a sua espada, eu pego a minha, pá. Pensa, irmãos. Jovens. Tolos.
orientados por 2 tolos, que tinham as suas próprias agendas. Esqueceram, irmãos, o propósito maior. Irmãos matando irmãos. Pessoas que estão no mesmo caminho para fazer a mesma coisa, matando um ao outro. Isso não parece com as nossas igrejas, irmãos, com as igrejas evangélicas de Araraquara? Eu nunca pastoreei uma igreja, uma cidade de tanta divisão quanto a igreja de Araraquara. Nunca. Agora, vá atrás dessas pessoas para você ver se elas não estão machucadas. Quando eu visitei uma família de um quebra desse, a mulher disse para mim assim, chorando: eu não sei se eu vou ter condições de servir o Deus desta igreja, destas igrejas, na mesma paixão, com o mesmo afinco, como eu fazia nessa outra. Nós podemos não ter espadas, irmãos, mas nós matamos do mesmo jeito. E Deus tem tanta misericórdia que Deus abençoa aqueles que continuam fiéis. Mas dê uma olhada para os que estão mortos, devido a essas brigas tolas, pessoas com agenda. O pastor tem uma agenda, o presbítero tem uma agenda, o conselho tem uma agenda, a assembleia tem uma agenda. Pessoas poderosas, o dizimista que mantém a igreja tem uma agenda. O coral tem uma agenda, a SAF tem uma agenda, o PH tem uma agenda, a mocidade tem uma agenda, a UPA tem uma agenda. E nenhuma dessas agendas batem com a agenda de Deus para a igreja. O marido tem uma agenda, a mulher tem uma agenda. O marido tem um salário, a mulher tem um salário. O filho tem uma agenda, o outro filho tem outra agenda. Não é a agenda da família, não é a agenda do projeto de Deus para a família. E aí nós começamos a cometer loucuras. Eu nunca vi, irmãos, uma tolice tão maior na Bíblia como esta. 24 jovens se suicidam. Pegam um no cabelo do outro e dizem, que coisa mais tola. E vocês querem ver como isso pesa? São filhos de homens e mulheres que têm ao Deus de Israel como seu Deus. Então eu quero abrir os olhos de vocês, pais. Vocês acham que hoje seus filhos, com entrega parcial, com suas próprias agendas, não estão fazendo as mesmas loucuras? Nós não estamos falando de ímpios, irmãos, nós estamos falando de um povo o qual Deus deu nações e homens por causa dela, que Deus se constituiu seu Deus e chamou esse povo para ser seu povo e que tem um projeto, um mega projeto, uma transhistória para esse povo. E esse povo ainda vive tolamente. Quando nós nos submetemos parcialmente a Deus, começa a aparecer essas tolices. Olha, irmãos, esse versículo 17, o que eu observo nesse versículo,
não é que Abner foi derrotado por Joabe. É a palavra assim, houve o quê? O que é isso? O que é isso? Crua peleja. Derramou-se muito sangue. Carnes foram rasgadas impiedosamente. Cabeças rolaram. Braços foram cortados. Barrigas, intestinos foram expostos. É isso. Famílias foram machucadas. E o problema maior, irmãos, para a gente terminar, porque eu não vou começar no próximo, é que Israel não aprendeu lição. Está fazendo a mesma coisa hoje. O problema é que a igreja não aprendeu lição. Nós estamos fazendo a mesma coisa hoje. O problema é que as famílias não aprenderam a lição. Estamos fazendo a mesma coisa hoje. Nossos jovens não têm aprendido a lição. Estão fazendo a mesma coisa hoje. Por que nós temos que ser tão de dura cerviz? Por que a gente não aprende? Irmãos, Deus tem uma agenda muito maior do que eu e vocês. E sabe o que Deus fez comigo e com você? Tirou-nos da reserva e nos deu a camisa de titular. E diz assim, há um plano, há uma agenda, e a sua agenda não pode interferir nisso. E isto para o qual você está sendo convocado é muito maior do que você. Tem uma história antes de você, tem uma história que você está fazendo, e essa história vai continuar depois de você. E ela vai ser lembrada. Quantas centenas de anos isso aqui aconteceu? E nós estamos nos lembrando delas. Alguém diz assim, para esquecermos dos alemães, só um outro alemão, Alzheimer. Mas eu quero dizer para vocês que nem todos vão ter Alzheimer. Então vou dizer para você que o que nós fizermos vai ser lembrado. E o pior, que eles vão lembrar o nosso pior. Nós temos a mania de lembrarmos o pior. Só guardamos o pior. Olha, eu já enfrentei, eu já disse para vocês que não é minha área. Não é minha área por causa da minha história pessoal. Mas eu já aconselhei pessoas separando, marido e mulher, que não tem nada a ver com aquele casalzinho romântico atravessando aqui. São duas pessoas totalmente diferentes da música, da marcha nupcial.
E aqui presta atenção em tudo que você fala. Lá no gabinete, quando vai separar, eles não querem nem te ouvir. Já vem decidido, só vem te comunicar. Não tem um, com raríssimas exceções, que eu não me lembro de nenhum, tão raro é, que lembra os tempos bons que passaram juntos. Porque se fizessem isto, não separariam. Porque qualquer casal, tiveram tempos bons, o suficiente para cobrir os tempos ruins. Qualquer casal que casou com a motivação certa tem uma história juntos. E essa história deixou marcas boas, que dá para passar por cima das ruins. Então, irmãos, vamos nos submeter à agenda de Deus, entendendo o quê? Muito maior do que você. E com isso eu quero dizer o seguinte: se você perder, é você que vai perder. Não é, o reino de Deus vai continuar acontecendo, a agenda de Deus vai continuar acontecendo independentemente de você e de mim. Imagine esses jovens. O texto ali dá, irmãos, que são recrutas. Aquela palavra jovem, levantem-se os jovens. São pessoas novinhas, talvez como o meu sobrinho que acabou de sair da academia das agulhas negras. Um tenente. Acabou de formar. Pronto, matou 24. Fora os que morreram ali na batalha crua. Peleja crua. Uma crua peleja entre os dois cães. O cão de Esbocete, que é o de Saul, e o cão de Davi, que é Joabe. Abner e Joabe. Pense nisso. Sim, meu irmão. Então, é a agenda, irmão Walter. É submissão parcial. Submissão parcial. É a submissão parcial. É que Senhor, eu vou, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. A minha agenda vai caminhar junto com a do Senhor. E agora, irmão Walter, só sabe o que eu fico pensando? Assim, pensando, como o Senhor fez. Será que nós precisaríamos sofrer o peso de tentar levar as pessoas à agenda de Deus, se todos nós pensássemos no projeto maior de Deus? Irmãos, Davi, eu não justifico o pecado de Davi, eu não justifico o pecado de ninguém, nem os meus. Agora, Davi, Moisés, Elias, a gente vê esses homens no seu limite. Seu limite. Imagina um homem do quilate de Elias dizer assim: eu quero morrer. Não tenho mais motivação para morrer. Imagina isso, irmãos. Vamos longe não, irmão Walter. O senhor estava na reunião do conselho. Antes da reunião do conselho, na quinta-feira, eu
atendi uma pessoa que é para mim, eu não sei o que ela foi antes, mas durante esses 14 anos, essa pessoa foi um esteio da Igreja Presbiteriana de Araraquara, num dos bairros aí. Um esteio. Conhece assim, pau de toda obra? É essa mulher. Ela veio com a chave, chorando, dizendo assim, eu vou entregar para o senhor a chave, e com isso estou entregando todos os meus cargos. E chorando. Eu disse, Deus, por que precisa ser assim? Por que a gente não abraça voluntariamente o projeto de Deus? Aquela coisa maravilhosa. Gente, isso aqui é muito maior do que eu. Eu disse, não sei se foi quarta-feira, ou se foi no domingo, que nem todos vocês vão estar aqui quando eu morrer. Porque eu não vou morrer agora. Posso morrer amanhã, mas hoje não. Por algum motivo, você pode estar viajando, não estou dizendo que você vai estar morto. Mas aqueles que estiverem aqui, aquele que tiver coragem de dar uma palavra, pode dar. Diga assim, aqui terminou, e o que aqui está sendo feito vai muito além do pastor Ezequiel. Não morra comigo, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu projeto. O Bet Shalom é meu projeto. E é só até enquanto eu viver, porque depois que eu viver, eles vão torrar aquele negócio ali. Está situado num dos lugares mais valorizados imobiliariamente falando. Ou vocês acham que não vão torrar a biga? Se você abotoar hoje, cadê eu vi o Mateus? Eu ia brincar com o Mateus, ele saiu. Vai vender as suas 2 chácaras, minha irmã. Qual o problema? Isso é um projeto seu, um projeto meu, e eu vou desfrutar disso enquanto eu viver, eu vou abençoar com isso enquanto eu viver, eu vou levar até o último momento que eu puder, isso. Agora, isso aqui não é meu projeto. Nunca foi, isso é projeto de Deus. O que eu estou fazendo é trabalhar na agenda de Deus, e Deus vai fazendo a agenda. Nesses 15 anos, Ele mudou essa agenda um punhado de vezes, e é Ele que faz isso, eu não faço, é Ele que faz a agenda, a minha agenda nunca interferiu nisso aqui. Isso aqui é a agenda de Deus. Então, quando nós entendemos isto, nós suportamos as diversidades, nós discernimos quem tem uma agenda própria, está tentando obstruir o fluxo de Deus. Veja, irmãos, nós lemos ali, Davi ficou 7 anos e meio em Hebrom, ele poderia ter ido para Jerusalém, e de lá governado todas as tribos, todo Israel. Mas alguém teve que pagar muito caro. E tem coisa muito mais feia aqui que nós vamos ver nos próximos domingos. Da mesma maneira, irmãos, batalhas, pelejas cruas, que expõem-nos, que sangram-nos, enquanto a coisa vai acontecendo. Agora, irmão Walter, é pura graça e pura misericórdia. Se estamos aonde estamos. Apesar dos Abners, apesar dos Joabes, e apesar dos Isibosete, porque eles também são oportunistas. Mas Davi, agora o Davi maduro, pode olhar as posturas que ele toma. Ele diz, agora ninguém me segura, eu e Deus, nós somos a maioria. E ele vai caminhar em direção, não importa se demorar. Mas ele tornou-se aquilo que Deus queria que ele fosse. Claro que independentemente dele, e Deus não,
sabe da minha pecaminosidade, sabe da sua também. Deus sabe de todas as nossas ambiguidades, irmãos. E ainda assim, Ele quer usar-nos. Para mim isso aqui é o que agiganta esse Deus tão grande no meu e no seu coração. Né? Então vamos pensar nisso. Em qual agenda eu estou pautado as minhas atividades, está pautado as minhas atividades? Araraquara 17, Ribeirão Preto 6, São Paulo 2, Franca 1 e Londres. Lu, abração. Deus te abençoe, querida. No seu trabalho, nos seus sonhos, no seu projeto aí. Cuida da agenda de Deus, que da sua Deus vai cuidar. Né? Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Agradecer a Deus por esse tempo tão especial. Pai amado, de verdade nós nos envergonhamos muitas vezes. Porque às vezes nós perdemos a perspectiva do tamanho do teu projeto. Às vezes, ó Deus, nós olhamos só para nós, o tamanho que nós podemos enxergar. Para o nosso próprio tamanho, Senhor, que não é nada diante do que o Senhor tem proposto no teu coração. Pai, a nossa oração é que o Senhor nos ajude. Nos ajude a conceber o nosso papel nesse projeto fantástico do Senhor, que é o de alcançar os perdidos com o evangelho da salvação. Esse evangelho que tem o poder de transformar pessoas em filhos do Senhor em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela bênção de podermos parar e ouvi-lo. Muito obrigado porque podemos consultá-lo. E o teu Espírito Santo que em nós habita, nos conduz. Nos faz caminhar nos caminhos do Senhor. Mesmo que ainda tenha alguns obstáculos. Mas ajuda-nos, Senhor, a não perdermos o foco da tua agenda. A cada um. A nível familiar, profissional, social, como igreja, Senhor, cuida dos presbíteros, dos diáconos, dos pastores, dos professores. Deus abençoe ricamente a vida de cada um desses queridos irmãos. Obrigado, Pai, pelos irmãos que estão conectados conosco. Derrame graça e misericórdia sobre a vida de cada um. Abençoe, ó Deus, ricamente a Lu, lá em Londres. Use-a, Senhor. Dê a ela a agenda do Senhor para esse momento tão especial na vida dela, tanto profissional quanto pessoal, que o Senhor esteja abrindo o seu coração e que ela possa influenciar outras pessoas num país que foi tão importante no passado para o teu evangelho. Muito obrigado, Deus, pelo evento que está terminando agora no IEDO. Obrigado por aqueles irmãos que trabalharam incansavelmente essa semana para que aquilo pudesse acontecer. Dê-lhes fortaleza, descanse-os nesse dia de hoje, porque a segunda-feira chega amanhã. Dê-lhes, ó Deus, a bênção da proteção do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, ricamente. Eu vou precisar de sair, porque eu acho que eu tenho que buscar lá no ministério. Irmão Benedito não está aí, né? Está lá embaixo, irmão Benedito? Não?